projeto Porto Velho Rondônia Brasil, busquei divulgar a capital do estado de Rondônia através de vídeos, que apesar de amadores e modestos, obtive consideráveis resultados no YouTube. A aceitação do público foi muito boa, o que me deixa demasiado contente. Obrigado a todos que assistiram aos vídeos e saibam que Porto Velho os esperam. Venham nos fazer uma visita. E agora estou iniciando um novo projeto, o Amazônia dos Amazônidas. Com uma série de vídeos, almejo apresentar a região de maneira sucinta e clara, com informações, curiosidades e comentários sobre a região. Quero apresentar a Amazônia pelo ponto de vista dos amazônidas. Quero que você conheça e entenda um pouco mais sobre esta região, que é tão magnífica e exuberante quanto marginalizada. A Amazônia é a mais rica e fascinante floresta do mundo. Localizada ao norte da América do Sul, desperta grande interesse e cobiça de muitos. Com dimensões continentais, é a maior floresta tropical do planeta, abrangendo parte dos territórios de 8 países sul-americanos, mais a França. Apesar de fazer parte da União Europeia, a França também é uma das detentoras de parte da floresta amazônica. Isto se dá por meio da Guiana Francesa, que nada mais é do que o departamento ultramarino daquele país. Assim como o Alasca e o Havaí são extensões do território estadunidense, a Guiana Francesa é extensão do território francês aqui na América. Ao todo, são 9 países que compõem a Amazônia Internacional. São eles Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana, França e Brasil. O Brasil é o possuidor da maior parte da floresta amazônica. Entretanto, é um dos países que na prática não dá o devido valor à preciosa e valiosa riqueza natural que tem. O desmatamento no país continua e as medidas tomadas pelo governo que buscam amenizar o problema são ineficientes e muitas das vezes ineficazes, tendo a corrupção e a impunidade como principais fatores que contribuem para a permanência desses lamentáveis índices de destruição da floresta, que são sempre alarmantes. A Amazônia Legal Brasileira, estabelecida no artigo 2º da Lei 5.173, de outubro de 1966, ocupa cerca de 59% de todo o território brasileiro, abrangendo vastas áreas dos 7 estados da região norte, mais parte dos territórios de outros 3 estados. São eles Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, oeste do Maranhão, norte do Mato Grosso, além de 5 municípios do estado de Goiás. A Amazônia tem cerca de 51 milhões de quilômetros quadrados. Se fosse um país independente, seria o 6º maior do mundo em extensão. Dentro da Amazônia, ilustrativamente falando, seria possível caber metade da Europa, ou então mais de 12 países europeus, incluindo a França e a Alemanha. A Amazônia possui cerca de 5 a 30 milhões de espécies de plantas diferentes. Não se sabe um número exato porque existem muitos lugares na floresta inexplorados e outros inacessíveis. A Amazônia também tem a maior diversidade em espécies de aves, primatas, roedores, sapos, lagartos, jacarés, insetos e peixes de água doce do mundo. A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do mundo, tendo como principal rio o Amazonas, que com 6.886 quilômetros é o mais extenso e caudaloso do mundo. Da sua nascente na Cordilheira dos Andes até sua foz, no estado do Pará, o rio Amazonas recebe o reforço de mais de 1.100 afluentes, sendo o principal deles, da margem direita, o rio Madeira, aqui atrás, que é o 4º maior do Brasil, e da margem esquerda, o rio Solimões, 4º maior do mundo. A ilha do Marajó é, na verdade, um arquipélago. Estima-se que existam 2.000 ilhas que ocupam uma área de 50.000 quilômetros quadrados.
maior que a Suíça. Durante o ciclo da borracha de 1879 a 1912, a Amazônia era responsável por 40% das exportações brasileiras. Manaus era conhecida como a capital internacional da venda de diamante, e o seu teatro, o Teatro Amazonas, com 681 lugares, foi construído na Europa e trazido de navio para ser montado aqui no Brasil. Ao contrário do que se imagina, os rios mais feios da Amazônia, os de água barrenta, são os mais generosos para a vida na região. Por transportarem sedimentos no decorrer de seu percurso, estes rios depositam estes sedimentos no solo durante a enchente, adubando quilômetros nas vizinhanças do rio. Ali, as plantas nascem viçosas quando as águas baixam. Os rios barrentos também têm mais peixes. A quantidade de terra que o rio Amazonas lança no mar é tão grande que, graças a esses sedimentos, o litoral do Amapá e da Guiana Francesa estão crescendo. E esse crescimento é perceptível em imagens de satélite. Muita gente costuma fazer confusão com as palavras Amazonas e Amazônia. Normalmente as usam como sinônimas, o que não são. A Amazonas refere-se ao maior estado brasileiro em extensão e também nomeia o maior rio do planeta. Já a Amazônia refere-se à região abrangida pela floresta amazônica. Resumindo, Amazonas Estado, Amazônia Região. Quanto ao gentílico, quem nasce no Amazonas é amazonense e quem nasce na Amazônia, amazônida. Outra confusão que costumam fazer é a troca do nome do estado de Rondônia pelo de Roraima, não Roraima. Mesmo a pronúncia dos nomes, tal como a localização de ambos os estados sendo bem diferentes, Rondônia no oeste e Roraima no extremo norte do Brasil. E estas confusões não são exclusividades dos menos esclarecidos ou dos ignorantes. Profissionais de jornalismo de conceituadas emissoras de TV do Brasil cometem frequentemente esta gafe. Isso pode até parecer bobagem, mas para uma emissora de TV que valoriza a credibilidade das informações que presta, isso deve ser observado. Em meio a esta imensidão verde, cidades surgem e se desenvolvem cercadas pela floresta. As principais cidades da região são as capitais dos estados que a compõem, cidades que guardam ricas histórias de tristezas, vitórias e esperanças, cidades que acolhem seus filhos e os de outras regiões, cidades que, apesar de estarem encravadas na Amazônia, estão longe de serem ultrapassadas e primitivas, mas, ao contrário, estão cada vez mais modernas e a tecnologia mais próxima dos amazônidas da cidade, tal como os da floresta. Indígenas já estão sendo incluídos no mundo digital. O extrativismo como fator econômico ainda persiste, porém a indústria está aumentando seu espaço, como a já renomada Zona Franca de Manaus e os vários polos industriais da região. Este vídeo mostrou apenas um pouco sobre a Amazônia, porque ainda há muito o que conhecer e aprender sobre esta entusiasmante região. Os lugares, a floresta, a cultura, as pessoas. Somos mais de 20 milhões de brasileiros que aqui, em meio a tantas dificuldades e em muitos casos o isolamento, lutamos para sermos aceitos e respeitados. Procure saber sempre mais sobre a Amazônia. Esta maravilha que já foi tida como o pulmão do mundo, influencia no clima do planeta e tem um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Tudo isso só demonstra o quanto a Amazônia é importante e necessária para a humanidade. A Amazônia, conheça-a, ame-a, preserve-a, proteja-a.